Boa tarde a todos, com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui fala o pastor Isaac Mubengai, de Luanda, Angola. Nós estamos aqui com grande alegria e também uma grande gratidão que nós apresentamos, no primeiro lugar, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e para nos ter enviado aqui no nosso continente pela primeira vez o nosso irmão e servo de Deus, o pastor Luís Mendes, que chegou pela graça do Senhor no nosso meio aqui em África, na África do Sul, na cidade do Cabo, onde passou conosco 10 dias da campanha evangelismo, onde houve muitas maravilhas, a mão do Senhor acompanhando, e gostaria de passar a palavra ao pastor anfitrião que nos recebeu e que poderá dar o resumo do que o Senhor fez aqui na cidade do Cabo. Bonsoir, pasteur Richard. Bonsoir, pasteur Isaac. Nous voulons ici donc recevoir de vous un petit résumé de la campagne, ce qu'il y a eu ici en Afrique du Sud, à Cape Town, quelques paroles pour nos frères du Brésil, afin qu'ils puissent avoir un résumé, le rapport de ce voyage de notre frère pasteur Luís Mendes. Vous avez la parole. Merci beaucoup, pasteur Isaac. C'est vraiment une grande joie de ma part. Muito obrigado, pastor Isaac. É uma grande alegria da minha parte. D'abord, je tiens à remercier Dieu. No primeiro lugar, estou a agradecer a Deus pour cette opportunité pela oportunidade qu'il nous a donnée. Que Ele nos deu. Et je tiens à vous remercier. E começo ainda para te agradecer. E a remercier aussi o pasteur Luís Mendes. E também agradecer o pastor Luís Mendes. Et notre bien-aimé frère Marcos David. E o nosso irmão Marcos David de leur Mendes. bonne volonté de répondre à notre invitation. E da boa vontade de ter respondido ao nosso convite. Et tant que les humains on ne se connaît pas. Humanamente não nos conhecíamos antes. Dieu savait depuis la fondation du monde que nous allons nous rencontrer. Mas Deus sabia antes da fundação do mundo que íamos nos encontrar. Il a tracé un chemin. E Ele planejou da sua maneira. Pour que je puisse vous connaître vous. E primeiramente para te conhecer você, pastor Isaac. Et en deuxième lieu, je puisse les connaître le pasteur Luís et notre frère bien-aimé. Marcos. Em segundo lugar, conhecer o pastor Luís Mendes e também conhecer o irmão Marcos David Mendes. Et voilà, par la grâce de Dieu, l'invitation a été répondue. E pela graça do Senhor, o convite foi respondido. Et notre bien-aimé pasteur Luís, il est venu. Nosso bem amado irmão, o pastor Luís Mendes, chegou. Son fils a partir do Brasil. E com seu filho vindo do Brasil. Et notre pasteur Isaac, vous êtes venu aussi. E também o pastor Isaac vindo de Angola. Pour aller tout droit au but. Então, para ir diretamente ao objetivo. Je vais lire l'écriture dans Romains chapitre 10. Vou ler uma escritura em Romanos capítulo 10. À partir du verset 14. A partir do versículo 14. Je vais quand même lire. Vou ler. Et puis le pasteur Isaac, vous pouvez lire en portugais. Sim, o pastor Isaac vai ler em português. Et moi, je vais lire cette écriture en anglais. Certo, vou ler na língua inglesa. How then can they call on him they have not believed in? And how can they believe without hearing about him? And how can they hear without a preacher? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Mas como poderá invocá-lo se não crer nele? E como crerá nele se jamais estiver ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém
lhes falar. Como alguém falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Et je vais lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2, E também vou ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, à partir du verset 1. a partir do versículo 1. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Et Paul est en train de dire ceci. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: When I came to you, brothers and sisters, announcing the mystery of God to you, I did not come with brilliance of speech or wisdom. I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Irmãos, na primeira vez que eu estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Et ça, c'est l'expérience que nous avons vécue ici à Cape Town, dans des campagnes que nous avons faites. Esta é a experiência que nós vivenciamos aqui na cidade do Cabo. Nous avons vu que Dieu a envoyé ses serviteurs. Nós vimos que Deus enviou o seu servo. Notre pasteur Isaac et notre pasteur Louis. Nosso pastor Isaac e nosso pastor Luís Et Mendes. quand pasteur Louis nous prêche, E quando o pastor Luís Mendes prega, pour nous, c'était une bonne nouvelle. e para nós foi uma boa nova. Et ce qui nous a mené, il nous a pas amené quelque chose de nouvelle. E ele não trouxe para nós novidades. La parole qui nous a amené, c'est la parole primitive. E a palavra que ele trouxe para conosco foi a palavra original. Nous avons expérimenté l'ancien évangile. Nós experimentamos e ouvimos o antigo evangelho. Et Dieu lui-même qui nous parle au travers des Écritures. E Deus, Ele próprio, falando conosco através das Et Escrituras. nous admirons vraiment les dons de notre pasteur Louis. E também nós admiramos o dom que Deus colocou no nosso irmão Luís Mendes. Et nous avons fait des commentaires entre le frère et les sœurs. E nós comentamos entre irmãos na igreja Que notre pasteur n'a pas une mémoire d'éléphant. e que o nosso pastor, o pastor Luís Mendes, não tem a memória de elefante, Mais il a un don de Dieu. mas ele tem o dom de Deus. Nous avons vu Dieu au travers de son ministère. Vimos Deus através deste Avec ministério les sujets qu'il nous a apportés. e com temas que ele estava trazendo. Ce sont des sujets, nous voyons qu'il y a beaucoup de fausses doctrines dans ces sujets. E em volta daqueles temas, então encontramos que hoje há muitos ismos, falsas doutrinas em volta daqueles temas. Et notre pasteur est resté avec les Écritures. Mas o pastor Luís Mendes só permaneceu, só ficou com as Escrituras. Il nous a prêché le message du temps de la fin dans sa pureté. Ele pregou a última mensagem através das Escrituras na sua pureza. Je veux dire tel que le frère Branham nous l'a apporté. Deixa-me dizer que da maneira que pregou William Marion Le Branham, message était pur a mensagem foi pura et on n'avait pas vu quelque chose d'erreur qui s'est glissé. e nunca se encontrou erro dentro da mensagem divina. L'église était très bénie A igreja foi et abençoada nous avons eu un réveil ici à Cape Town. e nós vivenciamos avivamento aqui na cidade do Cabo. Il y a même des portes dénominationnelles qui se sont ouvertes. Muitas portas denominacionais foram abertas. Il y a eu beaucoup de gens qui ont sollicité que le pasteur lui puisse aller leur prêcher la parole. Muitos solicitaram que o servo de Deus isse lá para poder então levar Mais a boa le nova, temps était vraiment très court. mas o tempo ficou muito curto. Dans notre église, l'église dans laquelle je suis le pasteur, E na nossa congregação onde eu sou nous pastor, avons eu le réveil. e nós recebemos o Les avivamento. gens ont été guéris. As pessoas foram curadas.
les rétrogrades sont venus encore à Jésus-Christ. Os retrógrados, então, foram reconciliados novamente com Cristo. Et les pécheurs ont été sauvés. E os pecaminosos foram Et salvos. c'était un réveil. E foi grande Les avivamento. gens ont renouvelé leur vœu avec le Seigneur. As pessoas renovaram o voto com o Senhor. Nous sommes vraiment très reconnaissants au Seigneur E nós ficamos gratos diante do pour Senhor. avoir donné un don à notre bien-aimé pasteur Luis. E para o Senhor ter colocado no nosso irmão Luiz Mendes dom Quand il divino. a prêché dans notre église, E quando pregou na nossa on a été congregação, vraiment très bénis. nós ficamos Il a abençoados. été invité dans une église baptiste. E foi também convidado na igreja Nous batista. sommes allés là-bas. Nós fomos para Il y lá. a eu des témoignages vivants. Lá também havia Les testemunhos. gens ont vu Dieu à l'œuvre. As pessoas então viram Deus nascer. C'était des gens comme dans le ténèbre Então eram pessoas como nas et trevas, dans la confusion. na confusão. Et quand ils ont écouté la vérité, la parole de Dieu de cette heure du temps de la fin, Mas quando viram a verdade acerca da última mensagem, les gens de l'église baptiste ont jubilé. os crentes Mesmo da louro igreja pastor- batista e admiraram e gostaram bastante. Et même leur pasteur a jubilé. E o pastor também jubilou, Il a ficando de voulu que pé. le pasteur Louis puisse rester pour longtemps. E ele desejava que o pastor Luiz ficasse Mais lá longo tempo. malheureusement, il devrait rentrer au Brésil. Infelizmente, o pastor Luiz tem que Nous voltar para o sommes Brasil. partis à East River E fomos também numa outra cidade, chez le pasteur David Taranta, no Tarantal, na congregação do pastor Davi, qui est notre collègue. e que é também nosso Et companheiro. là-bas, c'était aussi la main de Dieu. E também lá foi a mão de Deus. Toute église était en feu. A igreja estava em fogo. Et tout le monde était debout, E todo mundo ficava de glorifiant pé, le nom du Seigneur. glorificando o nome Il do y a eu le Senhor. réveil aussi là-bas. Havia lá o avivamento. Et le dernier service que nous avons eu, E o último serviço que nós tivemos c'était la Sainte Seine foi a Santa Ceia. avec notre pasteur Louis E com nosso pastor Luiz et Mendes. avec notre pasteur Isaac, E também com nosso pastor Isaac. vous-même, E você próprio. et notre bien-aimé frère Marcos. E também com nosso irmão Marco. Et même la Sainte Seine était vraiment bénie. Mas o culto de ceia também foi culto Et maravilhoso. les gens m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit, pasteur, nous avons eu un temps béni. Recebi mensagens de vários irmãos testificando que, pastor, passamos momentos maravilhosos. Donc, pour répondre à votre question, pasteur Isaac, E para responder à tua preocupação, pastor nous Isaac, avons expérimenté Dieu à l'œuvre. nós experimentamos Deus. Deus ensina. L'Église a traversé le réveil. A igreja vivenciou o avivamento. L'Église a expérimenté la parole, l'ancien évangile. A igreja experimentou, vivenciou o antigo Le evangelho. message pur A mensagem de ce temps pura de la fin. deste tempo do fim. Pas déisme, Não havia ismo. pas de fausses doctrines, Não havia falsas doutrinas. pas des choses qui sont vraiment du diable. Não havia nada do Mais Satanás. nous avons expérimenté la main de Dieu. Mas experimentamos a mão divina. Christ Cristo lui-même crucifié au milieu de nous. e Ele próprio apresentado como Il a crucificado no nosso été meio. présenté au peuple. E Ele foi apresentado no nosso meio. Et nous disons grandement merci à notre Dieu. E nós dizemos obrigado ao nosso Deus. Et nous aimons notre bien-aimé pasteur Luis. E nós amamos bastante o nosso pastor Luís Et Mendes. nous admirons vraiment le don qu'il nous E também admiramos do dom Et divino que está nous lui nele. disons grandement merci. E nós agradecemos o nosso pastor Nous lui Luís disons Mendes. grandement merci. E dizemos obrigado. Vraiment, nous avons été bénis. E fomos abençoados. Il y a beaucoup de demandes, Há muitos convites, beaucoup des églises même dénominationnelles. muitas denominações En até, écoutant la parole que notre pasteur a portée, depois de ter ouvido a pregação do parce que nous pastor Luís avons Mendes. aussi invité les gens du É porque nós dénomination. convidamos várias pessoas das Beaucoup denominações. de portes se sont ouvertes. Muitas portas ficaram abertas Ils ont voulu qu'ils puissent aller leur apporter e aussi. solicitaram, convidando que o pastor chegasse lá com a mensagem divina. Mais on était vraiment, on était coincés avec eux. Ficamos apertados com o tempo Et je crois de tout cœur, e acredito de todo o coração, si Dieu nous épargne encore la vie, se Deus ainda nos conceder vida, nous allons
aller partout, les portes se sont ouvertes. E andaremos com o pastor Luís Mendes onde que ele foi convidado Aux para levar gens a qui sont mensagem. dans des confusions, E nas pessoas que ainda se encontram na les confusão, gens qui sont dans les dénominations, as pessoas que se encontram ainda presas nas les gens denominações, qui sont dans les ismes, as pessoas que se encontram nos ismos. nous allons leur apporter la bonne nouvelle. Irei levar a boa nova, Les sons de ce temps de la fin. o som deste último tempo, Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir richement. e que o Senhor possa vos abençoar. J'ai beaucoup parlé en répondant à votre question. E eu falei bastante respondendo, Et vous étant même l'interprète, e você sendo intérprete, que Dieu vous bénisse que richement. Deus abençoe. Amen. Amém. Amen. Que Deus abençoe também. God bless you. Que Deus bendice. Thank you so much. May the Lord richly bless you indeed. Então, isto foi o resumo, porque tudo não pode ser dito. Na realidade, esta primeira viagem aqui em África foi uma grande bênção e Deus, Ele próprio, que direcionou, que dirigiu as coisas, como está escrito, os passos dos justos são conduzidos pelo Senhor, Ele próprio. E como o nosso irmão e pastor Ricardo leu a escritura de Romanos capítulo 10, e os pés que andam para anunciar as boas novas são pés abençoados. Deus abençoe o pastor Luís Mendes, Deus abençoe nosso irmão Davi, Deus abençoe nossos irmãos do Brasil e que a paz do Senhor esteja com a noiva que se encontra no Brasil e também em qualquer lugar onde se fala a língua portuguesa. Maranata. Et je vais aussi quand même saluer le bien-aimé frère du Brésil, E gostaria também de saudar os bem-amados do Brasil, le bien-aimé qui travaille tout autour du pasteur Louis, todos os irmãos que trabalham no companheirismo com o pastor Luís Mendes, qui ne cessent pas de prier pour lui pendant l'œuvre missionnaire. e cada vez que o pastor Luís estará na viagem missionária, para eles nunca parar, para eles nunca deixar de orar para Qui ele, l'ont soutenu dans ses voyages e que possa lhe sustentar nesta avec viagem leur appel e com as orações et leur prière, e com as orações et nous avons été bénis. e fomos abençoados. Et pour lui permettre de venir quand même nous apporter aussi la parole de E Dieu. para deixar ele vir ainda partilhar conosco a palavra. Nous disons grandement merci à l'église du Brésil E obrigado à Igreja do et Brasil aussi à tous les bien-aimés frères et sœurs au Brésil. e a todos os irmãos lá no Brasil Et puis au pasteur associé du pasteur Louis Mendes. e todos os obreiros, associados, companheiros do pastor Luís Et Mendes tous ceux qui travaillent tout autour de e lui. todos que trabalham com ele no campo dele. Que le Seigneur Dieu puisse le bénir richement. Que o Senhor Deus possa lhes abençoar ricamente. Que le Seigneur Dieu puisse le bénir richement. Que o Senhor lhes abençoe ricamente. Glorifions le nom de notre Seigneur. Glorificamos o nome do nosso Senhor Jesus Il est Cristo. grand, il fait des choses qui sont impossibles. Ele é grande e ele faz coisas maravilhosas. Nous avons vu la main de Dieu. Nós vivenciamos a mão de Nous Deus. avons expérimenté la présence de Dieu divine. Experimentamos a presença divina. Et nous avons monté très haut. E nós subimos bastante. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Amém. Pasteur Isaac. Benito assim. Amém, merci. Obrigado. Amen.